Graças a Deus. Que Deus abençoe e ilumine a sua vida de forma rica e poderosa. Povo de Deus, nós sempre fazemos a nossa oração no domingo, mas hoje em especial nós estamos fazendo na segunda. Mas uma coisa é certa, como o nosso Deus, ele ouviu a oração de Jabes, certamente ele nos ouviu e nos ouvirá novamente. E cada um de nós iremos testemunhar a grandeza e a glória de Deus em nossas vidas. Aqui em minhas mãos você pode ver, aqui se encontra o pedido, a oração de cada irmão aqui da nossa igreja. Durante esses 4 domingos que nós oramos, que nós clamamos e invocamos o nome de Deus. E essas pessoas confiaram em mim como seu pastor e vieram buscar a Deus, vieram clamar a Deus, vieram fazer a sua oração. E você que nos acompanha pela rede social, a mesma coisa. Você tem orado, você tem clamado a Deus, você tem firmado o seu propósito com Ele através das nossas orações. E uma coisa é certa, o nosso Deus, Ele já fez na minha, na sua e na nossa vida. E hoje Deus nos trouxe uma palavra a qual nós pregamos no domingo. E eu vou ler um versículo para a senhora e para o senhor, porque eu tenho uma certeza que através deste versículo, Deus vai falar no seu coração, vai te fortalecer, vai abrir os seus olhos para que venha haver uma mudança na sua vida. Porque entenda algo, Jabes, ele recebe o nome do causador de dor, aquele que traz sofrimento. Mas ele não aceitou aquela condição, ele não aceitou aquele rótulo. Ele buscou no Senhor, ele clamou ao Senhor e o Senhor foi favorável a ele, fazendo dele o mais ilustre entre os seus irmãos e fazendo com que a oração dele fosse ouvida e tudo quanto ele pediu, ele recebeu, pois ele buscou no Senhor. E certamente Jabes, ele temeu a Deus, ele obedeceu ao Senhor, e por isso houve mudança e transformação. Muitas das vezes nós oramos, nós clamamos, nós falamos com Deus, mas temos temido, temos obedecido, temos sido fiel ao nosso Deus? Fica essa questão para o Senhor e para a senhora responder para si mesmo. Eu não sei da sua vida, mas eu sei de algo. A Bíblia nos diz que a arca da aliança ficou na casa de Obed-edom 3 meses. E durante 3 meses houve mudança e transformação, não só na vida de Obed-edom, mas toda a sua casa, toda a sua família. Já foi muito diferente na vida do profeta Abinadab, o sacerdote. Foi diferente na vida de Eleazar, aquele o qual recebeu a unção para guardar a arca da aliança. Pois a arca estava na casa deles, em cima do outeiro, em cima do monte. Mas mesmo assim, não houve mudança, não houve transformação. Israel, durante 20 anos, padecendo nas mãos dos filisteus, sendo humilhados e envergonhados. Por quê? Estavam longe de Deus. A arca estava em Israel. A arca estava num lugar que Deus deu ao povo dele. Mas a presença de Deus não estava ali. Por mais que a arca estivesse ali, não havia presença, porque não houve mudança, não houve renúncia, não houve o querer a presença em suas vidas. Muitas das vezes nós estamos em um ambiente, em um local propício para recebermos a presença de Deus e termos a presença em nossas vidas. Mas a nossa conduta, o nosso proceder, o nosso caminhar tem impedido a presença de Deus, o poder do Altíssimo de se revelar em nossas vidas. Mas Deus, por amor ao seu povo, envia o profeta Samuel. E ele relata, ele diz essas palavras ao povo de Deus. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração
que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Muito bem, veja o que você acabou de ler comigo na palavra de Deus. Olha as palavras do profeta Samuel. Se é de todo o coração que vocês querem servir a Deus, primeiro vocês têm que tirar do vosso coração todo costume antigo. Vocês têm que tirar de vocês toda idolatria. Vocês têm que tirar de vocês todo o engano, toda a mentira, toda a ilusão. Vocês têm que tirar de dentro de vocês aquilo qual o Senhor já falara que o desagrada. Tirar de vocês aquilo que vocês têm sabido que tem entristecido o Senhor. Porque se vocês tirarem isso de dentro de vós, vocês estarão mostrando para Deus que vocês o quer receber, que vocês o quer na sua vida. Então vocês vão preparar o vosso coração. O que é preparar o coração? É se limpar, é se purificar, é se arrepender, é reconhecer a sua dependência, a sua necessidade de Deus. Porque tem muitas pessoas que ela tem clamado, ela tem invocado. Uma coisa é a pessoa que está tendo o primeiro contato com Deus. Independente de como ela esteja, por ser o primeiro contato dela para com Deus, Deus vai ouvi-la, Deus vai respondê-la, Deus vai mudar a história e vai glorificar o nome dele. Mas já a nós, meu amigo e minha amiga, que temos um entendimento em relação à palavra, nós temos que nos limpar, temos que nos purificar, temos que nos humilhar diante de Deus, prantear diante dele, reconhecer a nossa dependência e necessidade de Deus. E aí ele vai se revelar a cada um de nós. Porque a vontade de Deus não é nos ver humilhado, envergonhado, nos ver sendo pisado pelos outros, não. A vontade e o querer de Deus é que nós venhamos ter uma vida plena, é que nós venhamos ter uma vida e vida em abundância. Mas para que isso aconteça, temos nós que nos entregar a Ele e obedecer. Porque não adianta eu querer o resultado de Deus se eu não mudo. Não tem como eu querer o poder de Deus se eu não tenho feito por onde receber esse poder. Está dando para entender? Israel estava com a arca da aliança ali, em cima do monte, aos cuidados do sacerdote. Só que longe de Deus, servindo a deuses estranhos, cultuando a deuses estranhos, carregando tradições pagãs em suas vidas, fazendo tudo aquilo que desagradava a Deus. E mesmo assim, eles pensavam que Deus era o culpado da vida que eles estavam levando. Como é que você desobedece a Deus? Anda na contramão do que Deus tem lhe falado e quer culpá-lo ainda. Então é por isso que o profeta Samuel disse: tira tudo que não presta da vossa vida, limpa o coração, prepara-o para receber a presença de Deus, e ele vos livrará da opressão dos filisteus. Porque quanto nós tomamos a atitude de obedecer e temer a Deus, quanto nós fazemos a escolha de ouvir a voz do Senhor e segui-la, o mal que nos humilhava, o mal que nos oprimia, o mal que nos fazia ter uma vida de vergonha, humilhação e derrota, esse mal é derrotado, é vencido. Veja bem a história de Israel. Todas as vezes que o povo se afastava, eles eram oprimidos e humilhados. Mas toda vez que Israel se apegava com Deus, o temia e o obedecia, Deus dava vitória e livramento. E hoje não é diferente. Aqueles que estão agarrados em Deus, apegados em Deus, não em religião, não em
placa de igreja, não em homens, mas em Deus, você pode ver a vida deles é diferente. A vida deles tem algo que ninguém consegue explicar, porque nada mais é do que a essência, a presença de Deus na vida daquelas pessoas. Mas todo aquele que é agarrado à religião, todo aquele que é agarrado a dogmas da igreja, todo aquele que tem costumes, faz de homens os seus deuses, olha a vida deles como é sofrida e amarga. Então, o que eu quero que você entenda, tira do vosso meio os astarotes, tira do vosso meio os deuses estranhos, tira do vosso meio todo costume que tem ido contra a palavra. Obedeça a voz de Deus, siga os ensinamentos da Bíblia e você vai ver o poder de Deus se manifestando e se revelando na vida da senhora e do Senhor. Amém, gente? Graças a Deus. Deu para entender o que Deus quis nos falar no dia de hoje? Espero que sim. Então, neste momento, eu queria te convidar a orar, que nas minhas mãos estão os pedidos das pessoas que estão aqui na nossa igreja, aqui em Santa Teresa e Santo Antônio, como também o de vocês que têm nos enviado. Nós temos colocado vocês em orações. Muitas das vezes, às vezes nós não temos tempo de lhe responder, mas nós temos orado por sua vida. E você vai contar o milagre, o testemunho. Como Jabes, nós falamos dele até hoje, pois Deus o ouviu, Deus também vai ouvir a sua súplica, como ele já ouviu. Mas você vai ter a confirmação agora que Deus é contigo, porque você decidiu e escolheu servi-lo e temê-lo de todo o coração. E você vai contar o testemunho em nome de Jesus. Amém, gente? Então vamos orar, pois agora é momento de oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, hoje, o último dia desse nosso propósito de oração, eu junto com o seu povo, meu Deus, buscamos a tua presença, a tua face, a tua força. Meu Deus, nós somos falhos e pecadores, pessoas tão errôneas, meu Deus, que necessitamos do seu cuidado, do seu amor, do seu auxílio, da tua ajuda. Não somos nada sem a tua presença, sem o teu Espírito. Então, meu Pai, venha sobre nós, venha sobre o nosso coração, sobre o nosso ser. Nos levanta, nos ergue, nos dá força para prosseguir, para avançar, para continuarmos na caminhada da fé. Jabes, meu Pai, a caminhada dele não foi fácil, mas o Senhor foi com ele e o abençoou, deu força, iluminou a vida daquele homem. Então que não seja diferente hoje em nossas vidas e que o Senhor nos dê a vitória, que o Senhor ponha por terra toda a força do inimigo, toda a força contrária, que seja posta por terra toda a corrente do inferno, toda porta de bronze, toda tranca de ferro seja quebrada, despedaçada hoje, em um nome de Jesus. Que o Senhor abra os caminhos e nos dê vitória. Glorifique o teu nome através de nossas vidas. Nos dê saúde, nos dê paz, nos dê alegria. Nos dê, meu Pai, aquilo que está faltando na nossa vida, a qual o Senhor tem sabido. Meu Pai, quantas pessoas têm chorado, meu Pai, neste momento conosco, pois não sabe mais o que falar, não sabe mais como conversar, orar ao Senhor. Mas as lágrimas dela, meu Pai, já tem sido a oração. Então ouça, meu Deus, a oração da alma, a oração do coração do aflito, do angustiado, do desesperado. Ouça o clamor deste, meu Deus, que não tem mais o que falar e a quem clamar. E muda a história deles. Muda o quadro de cada um deles. Quebra, meu Pai, todo o elo com o passado. Quebra agora toda a corrente maligna que estava prendendo essa vida, meu Deus. Torna livre o cativo e o oprimido e traz paz e alegria a esse coração. Meu Pai, eu estendo as minhas mãos em direção a este homem e a esta mulher. E em nome do Senhor Jesus, eu determino, eu profetizo a cura, a libertação, a mudança, a transformação na vida deste ser, desta criatura. Eu profetizo, meu Deus, um milagre sobre este, em nome do Senhor Jesus.
Meu Pai, e que em nome de Jesus, a plenitude, a graça do Senhor seja derramada sobre esse coração. Que esse semblante caído venha a ser convertido em um cântico, em alegria, em paz, meu Pai. Que o Senhor levante o que estava caído e fortaleça o que estava fraco, pois eu profetizo o milagre e a vitória, em nome de Jesus. E o que crê, diga amém e graças a Deus. Amém, meu amigo? Você crê na sua vitória? Você crê no seu milagre? Então você vai nos contar em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus e até mais.